Exodontia com fórceps. O fórceps é o instrumento ideal para a extração dentária. O uso do fórceps deve seguir princípios básicos e fundamentais para se realizar a extração do dente. A exodontia não é um simples prego de força, mas ela é importante sim para a realização da extração dentária. Indicações. A principal indicação do uso do fórceps é em dentes com coroa rígida ou com remanescentes de coroa ou raiz suficientes para apreensão com fórceps. Também está indicado em dentes com porção radicular e estrutura óssea alveolar dentro dos padrões anatômicos normais. E também tem como indicação dentes ou raízes com pouca estrutura coronária, mas portadores de doença periodontal avançada, que nesse caso existe pouco osso alveolar envolvendo a raiz, facilitando a sua extração. Temos contraindicações: dentes anquilosados com hipercementoses ou dilacerações radiculares, dentes sem estrutura coronária e ou radicular para apreensão com fórceps, dentes rígidos e isolados apresentando desgastes por hiperfunção, que pode causar uma anquilose, e não empregar em pacientes com trauma anterior em exodontias complexas. Princípios de ação do fórceps. Inicialmente devemos saber de como ele é composto. Ele é formado de dois cabos, uma parte articular e duas partes ativas. O fórceps é projetado de acordo com a anatomia do dente e de sua localização nos arcos. Eles são ditos como fórceps anatômicos. Observa-se na figura inferior à esquerda a empunhadura do fórceps, que é dígito palmar ou palmar. Princípios de ação do fórceps. Devemos também observar que temos duas forças. Uma força de manutenção, que atua sobre os cabos para não haver deslocamento dos mordentes sobre o dente, e a segunda força de deslocamento, que é a força empregada ao fórceps para a luxação do dente a ser extraído. Então, inicialmente, nós fizemos uma força de manutenção para que o fórceps não escorregue, e depois a força de deslocamento, que através dessa força de manutenção vamos fazer força de movimentos luxatórios para fazer a extração do dente. Observa-se nesse slide que a empunhadura dos fórceps, tanto superiores como inferiores, é dígito palmar ou palmar, e o dedo polegar fica próximo à parte articular do fórceps. Características dos fórceps superiores são: para dentes anteriores da maxila, são retos. Os fórceps superiores podem ser sinuosos e contrangulados. Os sinuosos são usados em dentes posteriores da maxila, isso é, molares e premolares, e o contrangulado nas suas raízes. Vocês observem na figura inferior à esquerda um fórceps contrangulado e um fórceps sinuoso. Nas outras duas figuras mostram o fórceps sendo utilizado em premolares, na figura central, e o fórceps utilizado em molares na figura à direita. Observe nesse slide que o fórceps é colocado na porção mais apical no dente, isto é, no colo cirúrgico, e a parte ativa deve ser paralela ao longo eixo do dente. Os fórceps superiores paramolares são 18R e 18L, isto é, um para a direita e um para a esquerda, e a sua característica é serem sinuosos. Na figura superior à direita, vocês podem observar que na parte ativa eles apresentam uma crista. Esta crista é colocada entre as raízes mesovestibular e distovestibular do molar, promovendo assim a sua apreensão. Os fórceps para dentes anteriores e posteriores da mandíbula são todos angulados, como você pode observar nas figuras abaixo. As características dos fórceps inferiores e posteriores é que eles são angulados. Nós temos o 16 e o 17. O 16 apresenta uma crista em cada mordente e é utilizado em dentes que apresentam sua coroa parcialmente destruída ou rígida. Já o fórceps 17 é utilizado em dentes que apresentam a coroa totalmente destruída. Inicia-se os movimentos exodônticos com fórceps através da intrusão, que consiste em intruir o dente no seu alvéolo, visando romper as fibras alveolo-dentais. Este movimento de intrusão
também nos dá um apoio no fundo do ápice do alvéolo para fazer os movimentos de luxação. Os movimentos de lateralidade ou pendulares ocorrem no sentido vestíbulo-lingual ou vestíbulo-palatino, visando a dilatação das corticais ósseas alveolares, como é visto nas duas figuras inferiores. O movimento de rotação visa romper o restante das fibras periodontais e auxiliar a dilatação das corticais ósseas alveolares. Ele é indicado em dentes monorraticulares com raízes cônicas e retilíneas. O movimento de tração é a extração dentária propriamente dita, isso é, a remoção completa do dente do seu alvéolo. Temos sempre que ter cuidado de não pular nenhuma das etapas. Então, inicialmente, como mostra na figura, da esquerda para a direita se faz o movimento de intrusão, os movimentos luxatórios até a remoção total do dente. Nesse slide, observe-se a extração de um pré-molar inferior, que é um dente monorraticular, no qual se realiza inicialmente da esquerda para a direita a intrusão, os movimentos de luxação vestíbulos linguais e o movimento de rotação e a tração do dente. Nós temos 9 etapas na técnica exodôntica com fórceps. Iniciamos com o exame clínico radiográfico, preparo do paciente, anestesia, sindesmotomia, preensão, luxação, avulsão, cuidados com alvéolo e sutura. Atenção, na hora de você utilizar um instrumento, deve colocá-lo na sua mesma posição, para evitar essa esculhambação que está nessa mesa após o procedimento cirúrgico exodôntico. Cabe lembrar que o nó de cirurgião é composto de um seminó que é realizado no sentido horário e um seminó que é utilizado no sentido anti-horário. Eles têm 3 partes. Então, a sua divisão consiste num seminó de contenção, um seminó de fixação e um seminó de segurança.